Olá, mais uma vez, seja bem-vindo a mais uma aula da nossa classe de Escola Bíblica Dominical Online, onde nós estamos estudando sobre a doutrina do Espírito Santo. E nós já estamos na quinta aula, nós já vimos quem é o Espírito Santo, nós já vimos o Espírito Santo no Antigo Testamento, o Espírito Santo no Novo Testamento. Na semana passada o pastor Flávio falou sobre a necessidade do Espírito Santo na vida cristã, por que ele é necessário, por que nós precisamos buscá-lo. E hoje nós veremos um panorama sobre avivamento, tá bom? Esse é o nosso tópico de hoje, é um panorama, porque precisaríamos também de muitas aulas para destrinchar cada um desses temas. Então, é apenas a nível introdutório, vamos falar sobre avivamento, tá bom? Então, qual é o panorama da nossa aula? O que se Deus nos agraciar, nós veremos hoje, tá bom? Tentaremos definir o que é avivamento. Precisa de uma definição. Nós, muitas vezes, essa palavra é muito mal utilizada, né? E é muito comum nós usarmos para diferentes aspectos, para diferentes coisas. E muitas pessoas podem estar querendo dizer coisas diferentes com a mesma palavra, avivamento. Nós veremos depois avivamento na Bíblia, é o nosso padrão de fé, é para onde nós vamos olhar para julgar tudo o que acontece. Nós veremos também que existiram avivamentos na história da igreja, nós veremos um em específico. Nós também veremos sobre marcas de um verdadeiro avivamento e então terminaremos com aplicações, tá bom? Esse é o panorama geral, veremos algumas coisinhas no entremeio aí, entre uma coisa e outra, tá bom? Mas é o panorama geral do que nós tentaremos ver hoje. Então vamos começar com a definição. O que é avivamento? O que significa essa palavra? Ou reavivamento? São termos intercambiáveis, são termos que podem ser usados da mesma maneira. Por que estudar sobre avivamento em uma classe sobre o Espírito Santo? Talvez você esteja se perguntando. Por que falar sobre isso numa classe sobre o Espírito Santo? Então, a definição resumida, uma definição básica de avivamento vai explicar. O que é avivamento, então? É uma ação extraordinária e soberana do Espírito Santo, trazendo renovação espiritual, tá bom? Então, uma ação extraordinária. O que nós queremos dizer com isso? O Espírito Santo sempre está agindo, nós vimos isso. O Espírito Santo age nas conversões, o Espírito Santo age na nossa santificação, na oração, na nossa vida, mas um avivamento é quando ele age de uma maneira extraordinária. É quando ele age assim de uma maneira fora do comum, tá bom? De maneira soberana. É ele que decide quando, onde, como, por que meios. É o Espírito Santo que é soberano sobre o avivamento. Nós não podemos produzir avivamento, nós não podemos trazer o avivamento, nós não podemos marcar uma data para o avivamento. Tá bom? E ele traz renovação espiritual. Esse é o significado mais básico da palavra avivamento ou reavivamento, né? Trazer vida de novo, né? Reavivar aquilo que está definhando, trazer um novo renovo, um novo fôlego de vida. Tá bom? E são dois textos, existem várias palavras, vários textos bíblicos que nos ajudam, que trazem essa palavra de avivar, por exemplo. Tá bom? O termo avivamento ou reavivamento, ele não aparece em si na Bíblia. Ele não aparece em si, mas termos como avivar, vivificar, ele aparece nas Escrituras, como por exemplo o Salmo 85, que talvez é o versículo mais famoso quando falamos sobre avivamento. Será que não tornarás a vivificar-nos para que em ti se alegre o teu povo? Então essa é a ideia. Senhor, será que o Senhor não vai trazer um renovo para que a gente volte a se alegrar em ti? Abacuque, Senhor, tenho ouvido da tua fama e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos e no decurso dos anos, faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Viva a tua obra, Senhor, traz um renovo.
né? Faça progredir a sua obra no decorrer dos anos. Então, por mais que o termo ele não aparece literalmente na Bíblia, a ideia está por vários textos, por vários outros textos. Assim como a palavra Trindade. A palavra Trindade não está nas Escrituras, mas a sua ideia está contida na Bíblia. E por isso que nós então utilizamos o termo avivamento, tá bom? Ou reavivamento, dependendo do autor. Vamos olhar primeiramente como que a Bíblia apresenta alguns avivamentos, né? Nós veremos alguns avivamentos no decorrer das Escrituras, e alguns exemplos nós temos desde o Antigo Testamento, como por exemplo, o avivamento que aconteceu debaixo da pregação de Esdras, tá? Como tarefa, depois você pode ler esses dois avivamentos, tá bom? No Antigo Testamento. Ezequias e Josias são 3 exemplos, mas existem mais avivamentos no Antigo Testamento. Mas eu queria pedir para você abrir comigo em 2 Crônicas. Vamos ler do versículo 30 ao versículo 33. Tá bom? Nós veremos um avivamento que aconteceu no Antigo Testamento que vai lançar luz para aquilo que nós estamos falando aqui. Tá bom? Diz assim, 2 Crônicas 34, versículo 30. O rei subiu à casa do Senhor, e todos os homens de Judá, todos os moradores de Jerusalém, os sacerdotes, os levitas e todo o povo, desde o menor até o maior, e leu diante deles todas as palavras do livro da aliança que fora encontrada na casa do Senhor. O rei se pôs no seu lugar e fez aliança ante o Senhor para o seguirem, guardarem os seus mandamentos, os seus testemunhos e os seus estatutos, de todo o coração e de toda a alma, cumprindo as palavras desta aliança que estavam escritas naquele livro. Todos os que se acharam em Jerusalém e em Benjamim anuíram a esta aliança, e os habitantes de Jerusalém fizeram segundo a aliança de Deus, o Deus de seus pais. Josias tirou todas as abominações de todas as terras que eram dos filhos de Israel, e a todos quantos se acharam em Israel, os obrigou a que servissem ao Senhor seu Deus. Enquanto ele viveu, não se desviaram de seguir o Senhor, Deus de seus pais. Então aqui nós vemos um avivamento no Antigo Testamento. Um avivamento onde a lei do Senhor, a palavra do Senhor foi relida, onde a palavra do Senhor buscou-se ser obedecida, e onde também houve arrependimento. Josias, ele tirou, né, as abominações de todas as terras dos filhos de Israel. Então nós vemos aqui um arrependimento nacional. Nós vemos aqui um interesse nacional pela palavra de Deus. Nós vemos aqui também as pessoas renovando a sua aliança com Deus e uns com os outros. Tá? Então, isso são algumas características que nós vemos nos avivamentos. Essas características aqui de santidade, obediência, arrependimento, centralidade da palavra de Deus. No Novo Testamento, nós também vemos avivamentos acontecendo, relatados no livro de Atos. Nós vemos o Pentecostes, Atos capítulo 4, Atos capítulo 8 com os samaritanos, Atos capítulo 10 na casa de Cornélio, e Atos capítulo 19 com os discípulos em Éfeso. São também relatos que Lucas traz sobre avivamentos. Tá? E nós vamos ver o primeiro. Lembra que na terceira aula, onde nós vimos sobre o Espírito Santo no Novo Testamento, nós vimos que o Pentecostes ele pode ser considerado, no termo como nós usamos, como o primeiro avivamento da igreja, a partir do Novo Testamento. Então vamos abrir lá em Atos capítulo 2. Vamos ver mais algumas características de um avivamento verdadeiro. Atos capítulo 2, nós vamos ler do versículo 1 ao 4 primeiro, tá bom? Depois do versículo 14, depois do versículo 41 até o versículo 47. Atos capítulo 2 diz assim: Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Então nós vimos aqui primeiro, um derramar sobrenatural do Espírito Santo aqui. Isso faz parte de um avivamento, é uma ação extraordinária
do Espírito Santo. Jesus aqui está enviando o seu Espírito Santo de uma maneira plena para os seus discípulos e aqueles que estavam reunidos ali. Então essa é uma primeira característica de um avivamento verdadeiro, como nós vimos na definição. É uma ação extraordinária, tá bom? Olha comigo o versículo 14. Diz o versículo 14, então, que Pedro se levantou com os 11 e, erguendo a voz, advertiu-os nestes termos: varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto e atentai nas minhas palavras. O que eu quero dizer com isso? Avivamentos também estão envolvidos intrinsecamente, estão totalmente ligados com a pregação da palavra. Então, nesse avivamento, depois que o Espírito Santo veio, Pedro se levantou para pregar. O Espírito Santo usa também das pregações, usa da pregação fiel da palavra de Deus para trazer avivamento. No avivamento as pessoas amam a palavra de Deus. Quando o avivamento está acontecendo na igreja, as pessoas amam a pregação da palavra de Deus. Elas estão ansiosas, elas não querem perder, elas valorizam a pregação da palavra de Deus. Agora olha comigo, versículo 41. Então, os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Nós veremos, durante a história dos avivamentos, nós vemos isso, que existe um número grande de conversões. Grandes números de pessoas se convertem em tempos de avivamento. Por isso que é uma ação extraordinária. Pela graça de Deus, nós vemos pessoas se convertendo, uma vez uma, outra vez outra, outra vez outra. Mas quando o Espírito vem, quando tem um avivamento, um grande número de pessoas se convertem. Aqui em Pentecostes foram 3.000, só nessa pregação de Pedro, quase 3.000 pessoas. Agora olha os efeitos disso na vida da igreja. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Então um verdadeiro avivamento, ele produz isso, um amor pela doutrina. As pessoas amam a doutrina, as pessoas amam a Bíblia, as pessoas procuram a verdade bíblica, as pessoas querem aprender mais da Bíblia. Diz também que na comunhão e no partir do pão e nas orações, as pessoas, em tempos de avivamento, a igreja, ela se une mais. Antigas rixas são deixadas de lado, brigas são deixadas de lado, pecados são perdoados, e as pessoas caminham mais juntas. Momentos de avivamento são momentos lindos de comunhão na vida da igreja, é isso que nós vemos. Também nas orações, as pessoas oram, as pessoas querem mais de Deus. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram, diz o versículo 44, estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa, e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Então isso é um dos relatos de um avivamento. Conversões, busca por Deus, valorização da pregação, do estudo da palavra, oração, as pessoas desprendidas, as pessoas querem auxiliar os seus irmãos em suas necessidades. Isso é produto de um avivamento. Isso é o que acontece em avivamentos. Depois tem outros textos que você pode ler, mas é isso, meus irmãos, que nós devemos olhar quando nós vamos julgar um avivamento. Nós devemos julgar pelas Escrituras, com cuidado, mais uma vez, tá bom? Eu não posso, por exemplo, dizer assim, vamos ver se aquilo lá é um avivamento. Converteram 3.000 pessoas? Não, porque aqui está escrito que tem que converter quase 3.000 pessoas. Não. Lembre-se de fazer uma diferenciação entre textos que estão descrevendo algo e textos que estão ordenando ou prescrevendo algo, tá bom? São mandamentos. Mas mesmo esses textos, nós vimos que apenas descrevem, eles trazem princípios. E esses princípios, e um dos princípios que nós vimos é esse, um grande número de conversões. Não apenas aqui, mas nos outros avivamentos, durante a história bíblica e também durante a história da igreja, nós vemos isso acontecendo. Esse princípio, grande número de conversões e outros, a comunhão,
né, a busca por Deus, são coisas que acontecem em avivamentos. E por isso que estudar a história da igreja nos ajuda a verificar essas verdades. Né? Lloyd Jones dizia que depois das Escrituras, o que mais beneficiou a vida dele foi estudar a história da igreja. Por isso que nós precisamos estudar sobre a história nossa. Nós somos a igreja. Estudar a história da igreja é estudar a nossa história e como o Espírito Santo tem agido em pessoas, em igrejas ao longo dos séculos. Tá bom? E pensando nisso, então, nós veremos um avivamento em específico. Tá? Existiram muitos avivamentos durante a história da igreja. Eu não posso, não tem tempo de falar sobre todos. Na verdade, talvez a gente nem saiba de todos os que existiram durante a história da igreja, mas existem avivamentos famosos que você pode pesquisar depois, como, por exemplo, o avivamento morávio, né, dos irmãos morávios ou moravianos, né, que iam pregar o evangelho, que impactaram o mundo através das missões. O avivamento pietista, dentro do luteranismo, um avivamento na África do Sul, avivamento na China, avivamentos nos Estados Unidos, avivamento no país de Gales, onde centenas de milhares de pessoas se converteram aqui. O avivamento atingiu um país inteiro. Tudo bem que o país de Gales é pequeno, mas atingiu um país inteiro. Imagina isso. Então, são grandes avivamentos ao longo da história da igreja, e não dá para falar sobre todos. Por quê? Porque nós vimos, uma da parte da definição dos avivamentos é que é uma ação soberana do Espírito Santo. Então, se ela é uma ação soberana, primeiro, ela não tem método. Eu não tenho um método para o avivamento. Eu não posso dizer assim, meus irmãos, para vir o avivamento nós temos que fazer isso, 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 isso e isso. Eu posso dizer, olha, a nossa responsabilidade é orar por avivamento, é buscar o avivamento, isso sim. Mas eu não posso usar isso como uma equação matemática, como uma receita, como um caldeirão. Eu jogo isso dentro e com certeza virá o avivamento. Eu não posso dizer isso. E talvez o Espírito Santo, para mostrar que essa é uma obra soberana dele, nenhum avivamento é igual ao outro. Durante a história da igreja, sempre tem alguma questão peculiar, sempre tem alguma questão que difere da outra, inicia-se por meios diferentes, existem avivamentos que vêm, por exemplo, as pessoas começam a se reunir e a orar por um avivamento, então o avivamento vem, outros avivamentos, como por exemplo, temos relatos, um relato de um avivamento que aconteceu nos Estados Unidos, que um pastor numa universidade americana cristã, ele, antes do início do ano letivo, eles faziam reuniões de oração, e então, numa dessas reuniões, o pastor ia pregar, mas antes ele deixou uma jovem contar um testemunho, e dizem então que essa jovem contou o testemunho, e o avivamento veio. Filas começaram a se formar de jovens confessando os seus pecados, se comprometendo com o Senhor, entregando as suas vidas para o Senhor. Dessa reunião saíram mais de 500 missionários. 500 missionários, já imaginou isso? Agora eu não posso dizer, olha, para a gente ter um avivamento na nossa igreja, então primeiro, deixe uma jovem contar um testemunho antes da pregação do pastor. Não dá. É uma questão soberana, nós devemos orar, devemos buscar, mas é o Espírito Santo que decide quando, como, porquê, de que maneira vem, tá bom? Então, existem outros avivamentos na história da igreja, estude sobre esses avivamentos, só um adendo, tá? Cuidado com o autor, tá? Busque autores conhecidos, busque autores respeitados da nossa tradição, que vão escrever sobre avivamento, porque senão talvez o autor tenha um entendimento um pouquinho diferente e ele vai considerar avivamento coisas que não são avivamento, que nós veremos daqui a pouco, tá? Mas, para tentar resumir um pouco sobre os avivamentos na história da igreja, eu gostaria de falar sobre o grande avivamento, que é assim conhecido o avivamento que começou em Northampton, lá nos Estados Unidos, quando ainda não era os Estados Unidos, era uma colônia britânica, tá? Entre os anos mais ou menos de 1735 a 1738, que começou, o maior expoente foi Jonathan Edwards e depois com George Whitefield, tá bom? Mas vamos falar um pouquinho só para você entender quem foi Jonathan Edwards. Jonathan Edwards, aquele ali, ele foi um dos maiores teólogos de todos os tempos.
Ele influenciou toda a teologia depois dele. Foi um dos maiores teólogos que nós já vimos pisar sobre a face da terra. É dito que ele foi o primeiro também e o maior filósofo americano nativo. Ele era brilhante. Ele tinha uma mente fenomenal. Ele tinha uma mente fora do comum, extraordinária. E ele escreveu também sobre assuntos filosóficos. E ele também é considerado o primeiro, então, e maior filósofo americano nativo. Mas, além disso, Edwards, ele, além de ser um grande erudito, ele foi um pastor de igreja local, ele foi um pastor da denominação congregacional e também missionário aos índios. Ele foi pastor por muitos anos, depois ele saiu da igreja e foi ser missionário aos índios americanos, também lá nos Estados Unidos, aos índios moicanos, tá bom? Então, ele foi um homem, um grande erudito, mas envolvido com a vida da igreja e com missões. E o avivamento, o grande avivamento, ele começou pela vida do próprio Edwards, porque o avivamento, ele pode acontecer pessoalmente, a nível pessoal de uma pessoa, ele pode acontecer a nível de igreja local, ele pode acontecer a nível municipal, pode, como aconteceu nesse, atingir uma cidade inteira, atingiu um estado inteiro, ele pode atingir um país inteiro. Tá bom? O avivamento, ele não tem limites. Quem define o limite é o Espírito Santo, que é soberano. Quem define é ele, tá bom? E no termo que nós estamos usando, estritamente falando, este avivamento, nós estamos falando em avivamento de uma igreja local, mas ele começa por um indivíduo. Ele começa por uma pessoa que orou por avivamento. Ele começa por uma pessoa que buscou esse avivamento em sua vida e quis que outras pessoas também experimentassem isso. Esse avivamento, então, começou especificamente pela vida do próprio Edwards. Olha o que ele diz. Certa vez, quando eu cavalgava pela floresta por minha saúde, em 1737, depois de ter descido do meu cavalo num lugar retirado, geralmente ele orava em cima do cavalo, cavalgando, como comumente tenho feito, para fazer caminhadas para a contemplação divina e oração, tive uma apreensão que foi para mim extraordinária. Do quê? Da glória do Filho de Deus, como mediador entre Deus e o homem, e sua maravilhosa, grande, plena, pura e agradável graça e amor, e mansa e gentil condescendência. Essa graça que me parecia tão calma e doce, também parecia-me grandiosa, acima dos céus. A pessoa de Cristo revelou-se inefavelmente excelente, com uma excelência grandiosa o suficiente para engolir todo pensamento e concepção, que continuou tão perto quanto eu possa julgar por cerca de 1 hora, e que me manteve a maior parte do tempo em uma torrente de lágrimas, chorando em alta voz. Senti um ardor na alma para ser, o que eu não sei como expressar de outra forma, esvaziado e aniquilado, estar no pó e ser cheio de Cristo só, e amá-lo com amor santo e puro, e confiar nele, e viver nele, e servi-lo, e segui-lo, e ser perfeitamente santificado e puro, com uma pureza divina e celestial. Eu tive por várias outras vezes uma sensação da mesma natureza e que tiveram os mesmos efeitos. Uau! Uau! Ele está falando que ele teve uma experiência com Cristo, que o levou às lágrimas, a chorar em voz alta e a querer ser mais santo. Ele experimentou o amor de Cristo. Isso aqui é um relato de uma pessoa que está passando por um avivamento na sua vida. Tá? Isso aqui não foi só para Edwards, meu irmão. Experimentar esse amor de Deus, experimentar a glória de Deus, é o que Deus quer para todo crente, para todo o crente. E aqui, esse avivamento começou pela vida de Jonathan Edwards. Quem sabe não começa pela sua? Quem sabe? E então, nos é dito que atingiu mais de 100 outras comunidades. Aqui é uma imagem dele pregando. Mais de 100 outras comunidades. Começou ali na sua cidade, com mais ou menos 1.100 habitantes, dos quais, nesse grande avivamento, 300 pessoas se converteram. Veja a proporção, 300 pessoas se convertendo ali. 300 pessoas.
Quase um quarto de pessoas se convertendo, aproximadamente um quarto da cidade. Então imagina o impacto disso, faz a transposição para você imaginar como seria hoje. Tá? Isso foi algo extraordinário, uma ação extraordinária do Espírito Santo. É dito certa vez que Edwards foi pregar o seu sermão mais famoso, que dizem que é o sermão mais lido de todos os tempos. Pecadores nas mãos de um Deus irado. Pecadores nas mãos de um Deus irado. Depois você pesquisa e leia esse sermão. É um sermão, não é um livro, então não é gigante, tá bom? Também tem algumas pessoas que regravaram a voz, você pode colocar no YouTube e ouvir, tá bom? E diz que ele não conseguiu terminar de pregar esse sermão. Não conseguiu, porque ele estava pregando sobre a justiça de Deus e as pessoas começaram a ser tomadas por um temor e começaram a ter medo, a ter medo de irem para o inferno, a odiarem os seus pecados. Alguns dizem que se agarravam nos lustres porque estavam com medo de serem lançados no inferno, de serem lançados. E o que é impressionante, porque Edwards ele começou falando da justiça de Deus e aí ele ia falar da misericórdia. É que Deus é justo juiz, ele é irado contra o pecado. E aí ele ia falar que Deus abriu uma porta da misericórdia, só que ele não conseguiu chegar nessa parte da misericórdia, porque as pessoas começaram a entrar em desespero por causa do seu pecado. E, um parênteses aqui, talvez você pense, Edwards era um pregador assim, fervoroso, né? Um homem alto, magro, não era muito eloquente na voz, diz que a maioria da sua pregação ele lia, e ele não fazia contato visual, dizem que parecia que ele estava olhando para a corda do sino, no fundo da igreja, não olhava muito para as pessoas. Tá? Ele não era eloquente, o avivamento não vem pela eloquência do pregador, não vem pela sua maneira de conduzir a igreja, não vem pela sua maneira de fazer alguma coisa, não vem pelo quão bom ele é ou pela sua retórica. Depende de uma ação soberana do Espírito Santo. E ele também é conhecido então como o teólogo do avivamento. Ele escreveu mais do que sobre isso, mas ele foi o primeiro que sistematizou isso. Falou sobre as marcas do verdadeiro e do falso avivamento, porque ele percebeu que, tão logo vem o avivamento, Satanás quer lançar o joio no meio do trigo. Satanás quer causar confusão. Satanás quer trazer falsas doutrinas para dentro da igreja. Então ele vê tudo isso, essa manifestação sobrenatural, pessoas sim passando por experiências, emoções, mas ele vê também, ele vê que precisa julgar pelas Escrituras. Existe aquilo que é falso e aquilo que é verdadeiro, e ele então vai nos ajudar nesse sentido. Olha o que ele diz, um dos relatos dele sobre o avivamento. Primeiro, eles abandonaram as suas práticas pecaminosas. Depois que o Espírito de Deus começou a ser derramado tão maravilhosamente de maneira geral sobre a vila, pessoas logo deixaram as suas velhas brigas, discussões e interferência nos assuntos dos outros. Então nós vimos aqui as pessoas nesse avivamento passando por um arrependimento. Onde tem avivamento existe santidade, existe abandono do pecado, pedido de perdão. É isso que nós estamos vendo aqui. As pessoas começam a confessar os seus pecados e abandonar suas práticas pecaminosas. Nós vimos isso com Josias, ele tirando todas as abominações das terras de Israel. E ele diz que veio sobre a vila. O avivamento não para nas quatro paredes da igreja, ele continua. Ele impacta a comunidade. A taverna logo ficou vazia e as pessoas ficavam em casa. Ninguém se afastava a não ser para negócios necessários ou por causa de algum motivo religioso. E todos os dias pareciam, em muitos sentidos, como o dia de domingo. Então, o que Edwards relata aqui é que houve um impacto na comunidade e as pessoas começaram a viver com temor. Ele diz aqui que a taverna ficou logo vazia. Dizem que os bordéis, as tavernas, os botecos, também daquele dia ficou vazio. Ficaram vazios, ou porque os donos se converteram, ou porque não tinha mais clientes, não tinha mais clientela. Tamanho número de conversões em proporção naquela cidade. Tá? E segundo, eles começaram a aplicar os meios de salvação. Leitura, oração, meditação, as ordenanças pessoais. Seu clamor era: o que devo fazer
para ser salvo. Então as pessoas agora começavam a amar novamente, de uma maneira especial, a leitura da Bíblia, a oração, a meditação, os meios de graça, né? Estavam em busca de crescer mais no Senhor. Um pequeno relato daquilo que Edwards diz. Vamos falar agora um pouco sobre as marcas de um verdadeiro avivamento. Primeiro, a pregação fiel da palavra de Deus. Meu irmão, onde tem verdadeiro avivamento é porque existe a pregação fiel da palavra de Deus. As pessoas começam a amar a palavra de Deus. As pessoas começam a desejar ouvir a palavra de Deus. Quer saber se uma igreja está passando por um avivamento? Veja o quanto ela valoriza a pregação. Veja. Muitas vezes a gente mal aguenta ficar 40 minutos e ficamos reclamando do tempo. A gente não deseja muito bem ouvir a palavra de Deus. No avivamento as pessoas querem mais. As pessoas querem ouvir uma pregação fiel. Também não é uma pregação sensacionalista, uma pregação qualquer. E a própria vida das pessoas é impactada. Elas querem estudar a palavra de Deus em casa, estudar a palavra de Deus sozinha. Avivamento sempre envolve a centralidade na palavra de Deus. Também uma oração incessante. As pessoas começam a querer orar sozinhas, em grupo, com os irmãos. Uma vida de oração é formada dentro da vida da igreja e dos seus indivíduos. A unidade dos irmãos, facções são deixadas de lado, antigas brigas, antigas rixas, existe perdão. Onde tem avivamento existe essa unidade, as pessoas deixam questões secundárias para depois e centralizam na maravilhosa graça de Deus, nas doutrinas centrais. Uma busca séria por Deus, as pessoas começam a buscar a Deus de verdade, não mais por aquilo que Ele pode oferecer. Edwards dizia, que um dos sinais da verdadeira espiritualidade é que as pessoas querem mais do próprio Deus, elas passam a valorizar mais a Deus, elas querem mais conhecer a Deus, experimentar, não apenas estudar os atributos de Deus, mas experimentar, como nós vimos Edwards, experimentar o seu amor, a sua graça, a sua condescendência. É isso que acontece no avivamento, as pessoas passam a experimentar, elas sentem que Deus está presente. Um avivamento onde Deus se manifesta de maneira totalmente presente, de maneira assim totalmente perceptível naquele lugar. Nós sabemos que Deus está, Deus é onipresente, Ele está aqui, mas no avivamento nós sabemos disso. Deus, como se Deus tratasse o seu povo com uma maior familiaridade, há mais reverência, há mais amor, há mais alegria, há arrependimento. Existe verdadeiro avivamento onde há arrependimento, onde há luta contra o pecado, onde há busca por uma vida mais santa. Também é um agir sobrenatural do Espírito Santo. Lembra que o avivamento é uma ação extraordinária do Espírito Santo. O Espírito Santo é Deus soberano. Então existe sim agir sobrenatural do Espírito Santo. Nós não podemos negar isso e nós não podemos ter medo disso. Nós precisamos estar abertos, com um adendo de sempre julgar pela palavra, mas Deus quer que nós tenhamos experiências com Ele, quer que a gente busque experiências com Ele. Mas julgando isso, tomando cuidado. E evangelismo e missões. Sempre um avivamento desemboca em um impacto na comunidade. As pessoas querem pregar o evangelho. E assim, não é pregar o evangelho como um dever. Não é pregar o evangelho, eu vou pregar o evangelho porque é me ordenado a fazer isso. Não, é que as pessoas estão tão cheias, estão transbordando, que elas se deixam derramar para os outros. Elas não podem deixar de falar daquilo que elas experimentaram, elas querem falar desse Deus maravilhoso para as outras. O evangelismo possa ser visto como um privilégio, assim como as missões. Onde tem avivamento, as pessoas querem que outras pessoas tenham o privilégio de conhecer o evangelho. E também é focado em missões no sentido de países e grupos, onde as pessoas ainda não tiveram oportunidade, ou pouquíssima oportunidade de ouvir o evangelho. É contada a história de um avivamento, onde numa universidade cristã nos Estados Unidos, mais de 500, de uma reunião, de um culto que tornou uma reunião de poucas horas, que durou mais de um dia, saíram mais de 500 missionários, 500. Jovens que diziam assim, eu vou para o campo missionário, a não ser que Deus me impeça. Assim, eu vou para o campo missionário, eu quero ir. Se Deus me impedir, aí sim eu vou ver outra coisa para fazer. Para a glória de Deus também, para evangelizar também, para ser luz também, mas eu vou para o campo missionário.
Os pais começam a desejar os seus filhos envolvidos em missões. E os jovens querem ir para o campo missionário, são envolvidos com missões. A igreja abraça missões. Mais uma vez, não é só um programa, não é só uma igreja que tem um ministério de missões, não é isso. A igreja abraça a causa, a igreja investe nisso, a igreja quer formar missionários, a igreja ora para que saiam adolescentes e jovens para irem para o campo. É isso que acontece. E também aqui nós precisamos também falar sobre o que o avivamento não é. Primeiro, o avivamento não é um programa. Há mais de um ano atrás, teve um grande congresso aqui no Brasil, que dizia que iria trazer o avivamento. Meu irmão, desconfie de reunião de avivamento, programa de avivamento, congresso de avivamento. Desconfie disso, pessoas que prometem que vão trazer o avivamento ou que você vai passar por um avivamento numa reunião em específico. Não. Tá? Avivamento não é um programa, é uma ação soberana. Eu não posso marcar, eu não posso, você não pode, pastor não pode, ninguém pode marcar, tá bom? Segundo, avivamento não é uma liturgia. As pessoas às vezes confundem, quando tem uma liturgia assim um pouco mais solta, uma liturgia um pouco mais assim, menos rígida. Ali é uma igreja mais avivada, Assim, ela dá mais ênfase aos sentimentos, ao louvor, apagam-se as luzes. Não confunda isso, tá bom? Avivamento não tem a ver com a liturgia, bom? Não tem a ver diretamente com a liturgia. Pode influenciar, mas não tem a ver diretamente. Nós não podemos ficar usando esse termo, que causa essa estranheza, tá bom? Mais assim, avivada, Nesse sentido aqui não é avivamento, tá? Nesse sentido aqui não é avivamento, tá bom? Igrejas históricas com liturgias bem formais também passam por um avivamento. Não é uma ênfase carismática. A gente às vezes confunde também, uma ênfase em sinais, prodígios, dons espetaculares, como se ali a pessoa está passando por avivamento, ou ali aquela igreja é uma igreja avivada, Não. Lembre-se, pode acontecer, de fato acontece nos avivamentos, mas pode acontecer tudo isso e a igreja não está passando por avivamento. Lembra de Coríntios? Oravam em línguas, profetizavam, milagres, curas, mas era uma igreja que não tinha arrependimento. Lembra? É uma igreja que não estava crescendo em santidade. Então, avivamento não é só isso, tá bom? Não é só isso. Também não é modismo. A gente não pode, eu estou falando principalmente para nós aqui tradicionais, a gente não pode, só porque esse termo avivamento é usado de maneira tão equivocada, achar que avivamento é só uma modinha que vai passar e esquecer disso. Não. Avivamento é uma maneira que o Espírito Santo tem agido na vida da igreja por entre os séculos. Por entre os séculos. Tá bom? Então nós não podemos negar. E para o outro extremo, já que estão falando, já que estão usando tão errado esse termo, fazendo tanta bagunça com esse termo, então eu vou ficar de boa, Então não. Tá bom? Não é só uma moda. É uma maneira que o Espírito Santo age na igreja. Não é uma vida dicotomizada. Tá? A gente pode tender a pensar que uma pessoa que está passando por um avivamento, uma igreja que as pessoas deixam de lado os seus afazeres, entre aspas aqui, seculares, para viver na igreja, para se dedicar mais para as coisas da igreja. É bem verdade que, de certa maneira, quando uma igreja passa por um avivamento, a pessoa sim valoriza mais as reuniões da igreja, valoriza mais os meios de graça, a leitura da Bíblia, ela começa sim a se esforçar mais para isso, mas ela não abandona as suas responsabilidades que Deus entregou para ela, como um cônjuge, como um pai, como um trabalhador, uma trabalhadora. Ela não abandona isso, pelo contrário, ela vê como uma maneira de expressar o caráter de Deus, de testemunhar de Deus, de anunciar o Evangelho. Então, o avivamento não é uma vida dicotomizada. Não é. Tá bom? E a pergunta é, nós precisamos de um avivamento? E eu queria fazer aqui um tempo de reflexão, para que você possa fazer uma reflexão, pedir para o Espírito Santo sondar a sua vida, o seu coração, assim como eu peço para ele sondar o meu, para que a gente possa fazer essas perguntas para nós. Será que precisamos de um avivamento? Primeiro, como está o nosso compromisso, o nosso anseio pela palavra de Deus? Eu sempre lembro do Salmo de Davi, que ele diz que a palavra de Deus para ele é mais desejada do que muito ouro depurado.
Será que eu desejo a palavra de Deus assim? Que encontrar verdades na palavra de Deus para mim é como se eu encontrasse um tesouro. Será que eu estou me debruçando na palavra de Deus? O quanto eu valorizo a pregação da palavra de Deus. Mais uma vez, eu não aguento ouvir meia hora, 40 minutos, 1 hora a palavra de Deus. Eu anseio ouvir a pregação. Eu valorizo a pregação ou é só para bater um cartão? Como está a nossa vida de oração? Será que eu tenho orado o suficiente? Será que eu tenho buscado ao Senhor? Como está a nossa vida de santificação? Eu tenho lutado contra o pecado, experimentado vitórias contra o pecado. Como anda meu compromisso com a causa do reino, com o evangelismo, com missões? Eu tenho investido em missões, orado por missões, buscado pregar o evangelho. Eu tenho pregado o evangelho, mais uma vez, não como um dever apenas, mas como um privilégio. Eu tenho feito isso, eu enxergo o evangelismo assim. Eu tenho desejado estar em comunhão com a igreja. Essa pandemia nos afastou, mas eu tenho vontade de estar junto. Eu tenho lutado, orado pela unidade da igreja. Meu irmão, essas perguntas aqui não é para trazer peso na tua consciência, não. Eu sei que nós temos falhado nisso. Eu tenho falhado. Mas é por isso que a resposta para essa pergunta, são 3. Sim, sim e sim. Nós precisamos de um avivamento pessoal na igreja. Se quisermos impactar esse mundo, essa cidade de Foz do Iguaçu, se quisermos impactar as nossas vidas, nós precisamos de um avivamento. Precisamos. Por isso que Leonard Ravenhill dizia assim: quanto a mim, eu quero um avivamento em minha vida, minha igreja e minha nação, ou então eu prefiro a morte. Eu quero. Lembre-se, o Espírito Santo vem aonde ele é desejado. Por mais que eu não possa produzir o avivamento, eu posso me preparar, e eu posso ansiar, e eu posso buscar. Eu posso. Aplicações. Primeiro, teste tudo pelas Escrituras. Lembre-se, meu irmão, nós passaremos por experiências, sentimentos, e veremos outras pessoas, outros lugares falando que passaram por um avivamento, acontecendo o avivamento. Teste tudo pelas Escrituras. É por isso que algumas pessoas dizem, se dizia muito que o Brasil passou por um avivamento. Mas é só olhar, será que a igreja impactou a cultura? O Brasil, os evangélicos no Brasil têm impactado a sociedade ao redor? Alguns vão dizer então que ao testar pelas Escrituras, o Brasil ainda não passou por um avivamento. Por isso, teste pelas Escrituras, para cuidar com o erro. Lembre-se, Satanás vai tentar te enganar, vai tentar. Teste pelas Escrituras. Segunda coisa, entenda e lembre a você mesmo que existe mais. Existe mais. Deixa eu repetir, existe mais. Existe mais do que essa vida medíocre que nós estamos acostumados a ver ao nosso redor. De um cristianismo de cultura, de um cristianismo que cumpre certas regras, de um cristianismo que não busca a Deus, que não experimenta a Deus. Existe mais, existe mais, existe mais. Busque por um avivamento pessoal. Busque, começa na sua vida. Meu irmão, Deus prometeu que se nós o buscássemos, Ele se deixaria encontrar. Nessa busca por Deus, de um avivamento pessoal, pode ter certeza que Deus vai responder. Na igreja é outra história. Mas na sua vida, se você buscar ao Senhor, se você buscá-lo, Ele promete que se deixará encontrar. Ele promete que se deixará encontrar. Busque por um avivamento pessoal. E ore por um avivamento na igreja. Ore. Se não for na nossa geração, que seja na geração futura. Se não for na Igreja Batista Itaipu, que seja na igreja brasileira como um todo. Igrejas que impactam esse mundo, esse país, esse estado, essa cidade. Ore para que Deus venha de maneira sobrenatural na igreja. Ore. Deseje isso. Por fim, eu queria citar uma oração desse grande pregador chamado A.W. Tozer. Ele fala sobre o avivamento aqui agora no âmbito pessoal. Ele diz assim: ó Deus, eu provei de tua bondade.
e ela tanto me satisfez quanto me fez desejar por mais. Tenho a dolorosa consciência de minha necessidade de mais graça. Eu envergonho-me de minha falta de desejo. Ó Deus, Trino Deus, eu quero desejar-te. Eu anseio por ansiar-te por inteiro. Eu estou sedento de mais sede de ti. Mostra-me a tua glória, eu peço-te, para que eu possa te conhecer de fato. Por tua misericórdia, inicia dentro de mim uma nova obra de amor. Dize a minha alma, manifesta o meu amor, amada minha, e vem comigo. Então dá-me graça para me erguer e te seguir, desde essa planície escura, por onde eu tenho vagado há tanto tempo. Olha o que ele está falando. Meu irmão, se você reconheceu como eu, que nós temos andado por um caminho de deserto, por um caminho de sequidão, por uma planície escura, nós não podemos produzir dentro de nós por si mesmo um desejo. Não. Nós podemos nos arrepender, nos envergonhar, mas pedir para que Deus crie esse desejo. Eu não posso ficar olhando para dentro de mim. Muitas vezes nós fazemos o caminho errado. O amor pelos perdidos. Aí eu vou buscar dentro de mim esse amor. E a gente fica se culpando, porque uma pessoa deseja mais a palavra de Deus do que eu, porque aquela pessoa ora mais do que eu. Nossa, ela deseja a Deus e eu não. Mas deixa eu te falar, não é para dentro de você, nem para dentro de mim mesmo que a gente tem que olhar. Dentro de nós, se tu olhares, Senhor, para dentro de mim, nada encontrarás de bom. Meu irmão, não tem muita coisa boa dentro de você não, assim como não tem nada de bom dentro de mim. Não é aqui dentro que nós devemos buscar, não é para nós que nós devemos olhar, mas é para Deus. Senhor, eu desejo te desejar. Senhor, cria em mim esse desejo, ó Deus, cria em mim. Por isso pega essa oração do Tozer e ore. Ore durante essa semana. Fala, Senhor, eu quero isso. Eu quero experimentar mais de ti. O Senhor prometeu que se eu te buscasse, o Senhor se deixaria achar. Então se revela a mim, Senhor. Se revela para mim. Amém? Que essa aula possa ter edificado a sua vida, meu irmão. Possa ter edificado a sua vida e, de alguma maneira, mostrado o quanto nós precisamos de um avivamento. A nível pessoal, mas também a nível de igreja local. E para encerrar, queria indicar 2 livros sobre Jonathan Edwards. Se você quiser ler os livros de Jonathan Edwards, tem por 2 editoras. A editora Vida Nova tem alguns livros dele, e a editora Cultura Cristã também tem alguns livros dele. Algumas outras editoras também têm, mas essas 2 têm mais, os mais famosos, tá bom? Você pode ler. É uma leitura um pouco mais difícil, então nós geralmente indicamos para você ler sobre Jonathan Edwards. Então são esses 2 livros, esse é o menor, e é muito bom, chamado As Firmes Resoluções de Jonathan Edwards, tá bom? E esse é maior, pela editora Cultura Cristã, Fascinado pela Glória de Deus, o legado de Jonathan Edwards. Se você puder, leia esses 2 livros para aprender mais sobre ele. Leia sobre Jonathan Edwards. Se você não quiser gastar dinheiro com esses 2 livros, leia os sermões dele. Tem alguns na internet. Leia esse homem, você não vai se arrepender, tá bom? Lembre que ele é um homem falível, tá bom? Mas muita coisa daquilo que ele escreveu vai edificar a sua vida. E sobre avivamento pessoal agora, lembre-se, primeiro livro é a Bíblia. Tá bom? Valorize a Bíblia. Valorize a Bíblia. Muitas vezes nós caímos no erro de valorizar mais livros sobre a Bíblia do que a própria Bíblia. Não faça isso. Não faça isso, tá bom? É a mesma coisa que eu ter a minha esposa em casa e eu ficar mais fascinado pelas fotos sobre a minha esposa do que pela minha própria esposa. Não faz isso, tá bom? E são importantes sim e necessários também, tá bom? Mas a maior necessidade está aqui, na Bíblia. Então, para o avivamento pessoal, se dedique nas Escrituras, leia as Escrituras. E também esses 2 livros que vão te ajudar, tá bom? Você não pode, meu irmão, passar dessa vida para outra sem ler esses 2 livros aqui. Tá? Busque ler esses 2 livros antes de você passar dessa para melhor. Tá certo? Esse livro, Santidade, sem a qual ninguém verá o Senhor, pastor Flávio citou ele na semana passada, do bispo Ryle, tá bom? Pela editora Fiel, livro maravilhoso. E esse livro aqui, sobre um avivamento pessoal, Em Busca de Deus, Minha Alma Anseia por Ti, do A.W. Tozer. Também busque ler esse livro, pequenininho, capítulos pequenos, ele vai te auxiliar também. Tá bom? Que Deus abençoe você. Qualquer dúvida, estamos à disposição.